Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, mais uma aula aí de português chegando, né? Última aula da semana. Então, sexta-feira, né? É aquele dia que nós já estamos nos preparando para iniciar o final de semana, curtir a família, ficar mais tranquilo, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos continuar aquele conteúdo da aula anterior, certo? Então, quero ver todo mundo aí ligadinho na aula. O conteúdo de hoje está localizado na página 79. Como eu havia dito na aula anterior, nós estaríamos fazendo duas aulas, né? Isso por quê? Para facilitar a compreensão de vocês. Porque na aula passada nós vimos o que era um advérbio, que era aquele que modificava o sentido do verbo, ou de um nome, ou poderia mudar, no caso, um adjetivo ou do próprio advérbio, né? Vimos também a questão da locução adverbial, que era mais de uma palavra que formava, né, um advérbio. Por isso que se chamava locução adverbial. E aí, hoje, nós vamos ver a parte 2 desse conteúdo. Vamos ver as classificações dos advérbios e das locuções adverbiais. Professor, como é que classificam-se os advérbios e as locuções? Porque na atividade que o senhor passou, eu vi que tinha lá advérbio de modo, advérbio de intensidade. E eu vi que na página 79 tem um quadro aqui. Pois bem, é nesse quadrozinho aí que vocês têm que se ligar, tá? Por quê? Porque nele vai mostrar quais são alguns dos advérbios. A gente tem uma série de advérbios aí, mas ele trouxe os mais principais, os que a gente tem mais costume de utilizar. Então, para começo de história, nós vamos ver o primeiro deles, que é o de modo. O advérbio de modo, como o próprio nome já diz, ele refere-se à maneira que você está, que o sujeito se encontra, o modo que aconteceu tal ação. Então, modo refere-se à maneira, ao estado de como tal coisa se encontra ou tá bom? Então, nesse sentido, esses advérbios eles modificam, né, o próprio verbo, na maioria das vezes é o verbo, com esse sentido de dizer, Joana caminha muito. Pronto, muito aí, caminha, muito seria um advérbio de intensidade. Mas eu não quero dizer a intensidade que ela caminha. Eu quero dizer que ela caminha, o modo. Como? É depressa? É devagar? É rápido? É lento? Como é que ela caminha? Então, nesse sentido, nós vamos ter o advérbio de modo. São eles bem, mal, depressa, devagar, assim, rapidamente. E a maioria dos verbos terminados em mente são também exemplos de advérbios de modo, tá? Por outro lado, nós temos as locuções adverbiais de modo. Elas são formadas por duas palavras ou mais, né? No caso, nós vimos na aula passada que ela poderia ser formada a partir de uma preposição, junto com o advérbio, junto com o adjetivo e junto com o substantivo. Veja, aos poucos. Eu tenho aí, a palavra pouco já é um advérbio, né? A maneira que está aqui tem muito, tem pouco. Como é que tem aqui? Então, aos poucos aí vai funcionar como um advérbio de modo. Então, desse modo também é outro exemplo. Às pressas, a pé. Então, os meninos saíram daqui às pressas. Então, veja, às pressas aí seria a maneira que os meninos saíram daqui. Então, olha o exemplo do advérbio de modo. Os alunos do sétimo ano estão bem. Certo, professor? Eu poderia dizer que os alunos do sétimo ano estão fazendo qualquer coisa, mas não, eu quis usar a palavra bem. Eu disse que eles estão bem e eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Então, vê aí, essa palavrinha bem no final
ela modifica o sentido do verbo. Por quê? Se terminasse em estão, você ia ficar, os alunos do 7º ano estão. São o quê? Bem. Então, bem aí, ó, modificou o sentido. Eles poderiam estar de qualquer forma, mas não. Eles estão bem. Então, é a maneira, o modo que eles se encontram, tá? Note que, geralmente, esse advérbio, ele pode vir no início, no final, no meio. Aqui veio no final da oração. Então, não quer dizer que, se o advérbio veio lá no início, se eu dissesse assim, bem, os alunos do 7º ano estão. Estaria errado? Não, não estaria, tá? Então, nesse sentido aí, nós temos que ter essa noção de que a posição do advérbio pode vir de diversas formas dentro da oração, tá? Um exemplo de locução adverbial que eu usei aí, ó, vamos identificar. Alguns alunos voltam para casa a pé, pois moram próximo à escola. Então, ó, alguns alunos voltam para casa como? Eu sei que tem uns que voltam de carro, então de carro aí poderia ser um advérbio de modo. De modo, aí eu tenho voltam para casa de bike, é a maneira que eles voltam para casa, de bike. Então, seria a locução adverbial, né? Mas aqui está me dizendo o quê, professor? Que eles voltaram para casa a pé. Então, esse a pé aí é o advérbio de modo. Lembrando que a gente não tem apenas esses advérbios aí, essas locuções adverbiais aí não, tá? Tem muitas outras. É porque o módulo de vocês trouxe as mais utilizadas. E aí eu deixei justamente para não precisar confundir muito a cabeça de vocês, tá bom? Então, ó, locução adverbial, note, aos poucos, desse modo, às pressas, a pé. Então, quando você vê que tem mais de uma palavra que significa uma circunstância, né? E muda ali o sentido de algum termo, no caso, principalmente o verbo, o advérbio e um adjetivo, a gente vai ver que se trata de um advérbio. Próximo advérbio aí, na classificação dessa circunstância, eu tenho uma circunstância de intensidade. Ora, quando eu falo em intensidade, já tem que vir na minha mente o seguinte: algo que é intenso, é algo que é forte, é algo que me faz vibrar. Por exemplo, a gente costuma dizer que quem ama, ama imensamente, ama muito. Então, eu posso chegar lá na turma, aqui na turma, né, principalmente, dizer assim, meninos, eu gosto muito das aulas de português com vocês, porque vocês são criativos, vocês participam. Então, vê, quando eu falo isso, teve uma palavra aí que deu uma intensidade maior ao que eu falei. Eu poderia simplesmente dizer que gosto de vocês, mas não. Eu cheguei e disse eu gosto muito de vocês. Aqui é um advérbio de intensidade, tá? Então, quando você vê que a sua oração tem uma palavra que está dando um som de intensidade ali, um sentido de intensidade, a gente está falando de um advérbio. E aí é o advérbio de intensidade. Quais os exemplos, professor? De advérbio de intensidade, nós temos muito, pouco, tão, tanto, demais, menos, apenas. Enquanto que as locuções adverbiais, que são formadas por mais de uma palavra, né? Ó, eu tenho em excesso, que é a mesma coisa que muito, né? De muito, de pouco, de todo. Então, são alguns exemplos aí de advérbios de intensidade. O aluno estudou tanto que tirou uma nota muito boa. Um minutinho, um segundo, 2, 3, 4, 5 segundos aí para vocês identificarem quais são os advérbios. Tem mais de um dentro dessa oração. E aí, deu tempo? Se deu tempo, veja só.
Aqui nós temos o seguinte: o aluno estudou e tirou uma nota boa. Tá, veja, o aluno estudou e tirou uma nota boa. Tem um sentido, né? Eu sei que ele estudou e por ele ter estudado, a nota foi boa. Mas aí, esse aluno, eu quis dizer que ele não apenas estudou, ele estudou muito. Fazia chuva, fazia sol e ele continuava ali estudando. Dava vontade dele sair para brincar às vezes, mas ele sabia que era semana de prova, então ele tinha que estudar, depois ele brincaria. Então, ó, ele estudou muito, estudou tanto que tirou uma nota. Essa nota não foi apenas boa, foi muito boa. O que diria? Uma nota boa é um 7, é um 8. Uma nota muito boa é um 9, um 9,5, um 10. Então veja aí, ó, que ele estudou tanto e tirou a nota muito. Tanto e muito são advérbios de intensidade. Aí, para não ficar só no advérbio, olha o exemplo com uma locução. Eu amo de todo o coração. Então, estou dizendo que amo alguém de todo o coração, né? De todo é a mesma coisa que muito. Eu amo muito alguém. Então, veja aí, eu amo tanto alguém. Então, eu amo em excesso alguma pessoa. Isso é intensidade, tá certo? Bora lá para o próximo. Advérbios de lugar. O próprio nome já está dizendo. Ó, é o local que você está, certo? Ou que a coisa se encontra, o objeto, a pessoa, tá bom? Então vamos ver aqui. Advérbios de lugar. Aqui, ali, lá, acolá, abaixo, acima, atrás, dentro, fora, tá? São exemplos de advérbios de lugar. Vamos ver aqui agora um exemplo, ó. Aqui, todos os alunos estão bem. Eu tenho aqui, ó, bem é um advérbio, né? Mas veja, eu usei outro advérbio aqui, que é o de lugar. Além do advérbio de modo, né, dizendo que os alunos estão bem, eu usei outro advérbio. Qual foi, professor? O advérbio de lugar. Então, onde é que todos os alunos estão bem? Onde? Aqui. Olha só, eu perguntei o onde e encontrei a palavra aqui. É aqui que eles estão bem, tá certo? Então, aqui aí, advérbio de lugar. Exemplos de locuções adverbiais de lugar. À direita, então, à minha direita, eu vou ter uma coisa. À minha esquerda, eu vou ter outra coisa. Então, veja, ó, à direita, à frente, à esquerda, em cima, de longe, embaixo, ao lado, são exemplos de locuções adverbiais. Veja só. Lá fora, ao lado da casa de Pedro, tem uma sorveteria. Observe que aqui nessa oração eu usei mais de um, né? Ó, mais de uma locução adverbial. Eu coloquei lá fora, né? Ó, veja, lá é um advérbio, fora também. Então, essa locução foi formada por dois advérbios. Então, lá fora, ao lado. Então, ao lado de, ao lado da, eu tenho aí que é exemplo de locução adverbial. Então, lá fora e ao lado da casa de Pedro tem uma sorveteria. Aí eu poderia dizer, e à esquerda dela tem um supermercado. Olha que interessante. Essas palavras aí modificando, né, a nossa oração, atribuindo novos significados, tá? Aqui, ó, para o próximo exemplo. Eu tenho também a questão do tempo. Como é que eu vejo aí que o tempo se manifesta em minha fala? Ora, eu posso chegar aqui e dizer para vocês, meninos, hoje nós vamos estudar advérbios, como eu disse no início da aula. Então, essa palavra hoje está marcando o tempo.
o quando. Quando é que isso vai acontecer? Então, ó, advérbio de tempo já diz, né? Indica o tempo, as circunstâncias de tempo. Hoje, amanhã, sempre, nunca, logo, são marcas de advérbios de tempo. Então, veja aí, ó. Hoje eu sonhei com um mundo mágico. A oração poderia ser simplesmente: eu sonhei com um mundo mágico. Mas eu quis te dar uma informação de quando foi que eu sonhei. Então, essa informação acrescentada aí já está modificando, ó, o verbo sonhar, né? Então, sonhei quando? Hoje. Sonhei hoje. Poderia ter sido ontem. Posso sonhar amanhã. Então, quando eu uso essas palavras, a gente está falando de advérbio de tempo. E as locuções adverbiais de tempo, professor? Ó, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou bem brocochosinho, bem triste. Às vezes eu estou muito feliz. Então, a palavra às vezes é um exemplo de locução adverbial de tempo. Ora, vejo vocês amanhã à tarde. Veja, amanhã e à tarde já são, né? Ó, amanhã, advérbio de tempo. À tarde, locução adverbial de tempo. Então, é muito fácil de identificar. Por quê? Esses advérbios aí vão marcar o tempo, o quando das coisas. Então, ó, não gosto de ter pesadelo, mas de vez em quando os tenho. Então, de vez em quando é outro exemplo de locução adverbial. Posso falar assim, ó. Hoje em dia, a maioria das crianças gostam muito de jogar. Então, quando eu falo aí a maioria das crianças gostam de jogar, eu não tenho uma noção de quando. Mas quando eu coloco hoje em dia, eu sei que são nos tempos atuais, tá bom? Aí temos também o advérbio de dúvida. Esse daqui, como o nome já diz, né? Como se deixasse uma interrogação na cabeça da gente. A gente ficasse se perguntando, né? É, o porquê de tais coisas aí, quando elas vão acontecer. Então, tá me deixando aqui confuso, professor. Estou com uma dúvida. Então, essa dúvida pode ser manifestada através de um advérbio. Então, quais os advérbios de dúvida? Talvez, acaso, porventura, provavelmente. Então, veja, quando vocês perguntam assim, professor, esse trabalho vale nota? Aí eu digo, olha, façam, talvez, pode ser que valha. Então, esse talvez é um advérbio de dúvida. Olha ali o exemplo, ó. Acredito que talvez eles cheguem a tempo. Então, acredito que eles cheguem a tempo. Pronto. É uma forma de você fazer. Mas agora eu estou em dúvida, eu não sei realmente se eles vão chegar. Aí eu coloquei, acredito que talvez. Eu estou acreditando, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida nesse meu acreditar, né? Talvez sim eles cheguem, talvez não, eles não cheguem. Aí olha só, um exemplo de locução adverbial. Quem sabe e por certo. Então, por certo, eles chegarão a tempo? Quem sabe eles cheguem a tempo? Então, exemplos aí, né, ó, de locução adverbial de dúvida. Temos também os advérbios e locuções adverbiais de afirmação. Então, lembram do estudo das frases afirmativas? Lá nós vimos que afirmar quer dizer um sim, né? É quando eu tenho certeza de alguma coisa. Então, ó, aqui é desse mesmo modo. A afirmação, ela vem quando você tem certeza de alguma coisa. Então, ó, exemplos de advérbios. Sim, realmente, certamente, exatamente, são exemplos de advérbios de afirmação. As locuções adverbiais afirmativas podem ser com certeza, claro que sim,
sem dúvida, de fato. Então, exemplos aí de ambos, tá? Aí, ó, eu acredito sim neles. Esse sim, ele é um advérbio de afirmação. Então, poderia ser assim, ó, sim, eu acredito neles. Pode ser, eu acredito neles, sim. Então, eu disse a vocês que a posição do advérbio pode mudar, né? Aí fica o exemplo do advérbio afirmativo. Aí veja, a locução adverbial afirmativa. De fato, eles são inocentes. Esse de fato pode ser trocado por um com certeza, sem dúvida, tá? Então, exemplos de locuções afirmativas. E aí, por fim, a gente chega no último caso, que é o de negação. Negar já está dizendo, né? É algo que eu não quero, que não vai, que não pode ser assim. Então, vamos lá. Negação. Quais são os advérbios de negação, professor? Eu tenho o não, o nem e o tampouco, tá? Tampouco, nem, não, advérbios de negação. Até rimou, né? Aí, por outro lado, eu tenho as locuções adverbiais de negação. De forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá? Pode ser exemplos aí de locuções adverbiais negativas. Olha lá o exemplo. De forma alguma, vá ao parque agora. Então, agora a gente não pode ir ao parque, né? E aí vem, né? Como se alguém estivesse falando. Não, de forma alguma você pode ir ao parque agora. Ali tem esse exemplo. Não vá ao parque agora. Espere um pouco mais, tá? Então, ó, o não ali é um advérbio de negação. E aqui, quando eu digo de forma alguma, eu tenho outro advérbio aí, né? Mas só que é uma locução adverbial, porque é formado por mais de uma palavra, ó. De forma alguma. 3 palavras com um único sentido, que é uma negação, tá bom? Então, gente, eu espero que todo mundo tenha compreendido, que vocês fiquem bem, que tenham um ótimo final de semana e a gente vai se vendo aí, conversando, tá? Ao longo da semana, vocês vão estudando aí para a prova, que vai dar tudo certo, tá? Um grande abraço, um cheiro no coração e até a próxima aula.